Queridos, paz do Senhor a todos os professores, a todos os pastores, a todos os líderes, aqueles que amam a EBD. Nós estamos aqui para gravarmos mais uma pré-aula, para estudarmos mais uma ferramenta e entendermos um pouquinho mais dessa ferramenta que tem ajudado inúmeras pessoas. Sou o pastor Elias Barbosa, estou aqui direto da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone, Minas Gerais. Hoje nós vamos falar na lição número 14. E a lição número 14 fala entre a Páscoa e o Pentecostes. É importante você ler essa lição antes de iniciar a sua pré-aula, antes de preparar a sua pré-aula, você orar. Nós vamos falar de uma lição muito boa. Nós estamos estudando a adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco ao longo desse trimestre. O comentarista, o pastor Claudio de Andrade, eu também quero agradecê-lo por trazer tão rica, por que não dizer que tão rica, uma lição tão rica de detalhes e principalmente para o conhecimento nosso nesse tempo que está tão difícil de lecionar, tão difícil de falar. Para quem é pregador sabe o que eu estou falando. A lição de 14 fala entre a Páscoa e o Pentecostes, textual fala cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz: sem a Páscoa não há Pentecoste, e sem Pentecoste a Páscoa perde sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Querido, a leitura bíblica em classe está em Êxodo 34, versículo 18 ao 29. É importante você ler para você entender. E nós vamos estudar cada tópico, entender cada tópico, para que nós possamos anexar o nosso pensamento. Abaixo eu vou deixar o copia e cole, para você levar para a sua sala de aula e para você anexar o seu pensamento, também outros pensamentos de outras pessoas que lecionam, que têm inúmeros canais que têm abençoado a nossa vida. A introdução da nossa lição de hoje, ela na revista, ela vai falar que na última lição desse trimestre nós veremos a festividade do Antigo Testamento. Então, nessa introdução, nós precisamos entender que nós vencemos mais um trimestre. E é o nosso dever aqui, como cristãos, agradecer a Deus e continuarmos aqui a exercer nossa função de discipulador. Nós somos discipulador, nós somos formadores de opinião. Quando falar no conceito bíblico, nós estamos, como professores, nós somos discipulador. Então essa aula de hoje ela nos trará uma reflexão sobre um tema que ao longo de anos está perdendo aqui o sentido em algumas igrejas pentecostais. Em outras, a ênfase aqui é tão grande sobre o tema a ser estudado que eles perderam a noção sobre o que é um culto racional e sobre a verdade acerca da Páscoa e também do Pentecostes. A pergunta a ser feita no início dessa aula é: o que você sabe sobre a Páscoa? O que você entende por Pentecostes? Ouça seus alunos aqui, anote no quadro, faça a divisão Pentecostes e Páscoa. E entenda o que eles vão falar e anote cada um do seu lado, para que ao longo da aula você vá desmistificando o que foi constituído, o que foi construído durante muitos anos dentro do secularismo. O que ainda falta aqui para ser vivenciado nesse tempo, nós precisamos falar sobre isso e precisamos levar a nossa sala que sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, e sem Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. É sobre isso que nós vamos estudar. Já no tópico número 1 nós vamos falar sobre Cristo, nossa Páscoa. A Páscoa tem uma enorme importância tanto para o Antigo Testamento como para a igreja da atualidade. Nós somos uma geração que não podemos esquecer que o verdadeiro sentido desse termo em nossos dias. O que é Páscoa? Páscoa não é coelhinho. Páscoa não é chocolate, como já foi falado aqui em outras lições. A palavra Páscoa se origina do vocábulo hebraico Pessah ou Pesach, que etimologicamente e tipologicamente pode ser definido como uma passagem tanto da escravidão do povo hebreu no Egito, como do anjo da morte, o passar sobre as causas no período da libertação desse mesmo povo do Egito. Essa festa ela é marcada pela primeira aliança feita por quem? Feita por Deus com o seu povo, e ocorreu no Egito em 14, no ano chamado Nissim, no mês chamado Nissan, do ano de 1446 a.C. Então é importante você falar um pouquinho sobre isso. Já o tópico de número 2, nós vamos
dar uma sequência aqui, ele vai abordar a cerimônia pascual. Nesse tópico, você vai entender que o marco dessa cerimônia deveria permanecer com todo o povo. O ritual aqui envolvia todos os que estavam na casa. Por quê? Querido, envolvia todos que estavam na casa porque era para perpetuação aqui desse cerimonial. Então as crianças deveriam estar presentes. No 10º dia do primeiro de cada mês aqui no ano da festa, cada família hebreia tomava um cordeiro, ou seja, um cabrito macho de 1 ano e sem defeito. Para o quê? Para imolá-lo no 14º dia, como diz Êxodo, capítulo 12, versículo de número 6. Acompanhado aqui de pães sem fermento, conhecido como pães ázimos, e também de ervas amargas. Cada elemento presente nesse cerimonial tinha um sentido real e já apontava para Cristo. Quem era Cristo? O Cordeiro Pascual. Então nós vamos dar um pontapé em cada tópico e nós vamos falando sobre isso para você chegar nos finais, para que a sua sala entenda. Nós já começamos a desmistificar algumas coisas que é pregado para esse tempo. O tópico de número 3 da nossa lição, ele vai falar sobre simbologia. Dentro desse termo simbologia, quando falamos sobre simbologia, nós precisamos de não precisamos aqui de muitas coisas para o entendimento que Cristo já estava sendo evidenciado nessa cerimônia. Quem está lá fora não consegue enxergar. Mas quem é cristão, ele não precisa de muitas coisas para entender que Cristo já estava evidenciado nessa cerimônia. Mas é preciso colocar para a nossa sala aqui que a redenção do povo estava justamente no Cordeiro sem pecado, no Cordeiro puro. Assim, toda a família deveria ter esse animal com essa representação. João, o capítulo 1, versículo número 29, diz: no dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que João, e eu acho extremamente importante, desde a primeira vez que viu aqui o precursor, João, que viu a Jesus, nós podemos notar que ele tinha esse papel de cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é o papel? Tirar o pecado do mundo. Ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Em nossos dias nós estamos deixando de lado aqui uma importante festa que representa o cerimonial do Antigo Testamento e também nos leva a um momento vivido pelo próprio Cristo no Calvário. Nós voltamos aqui novamente aos pregos, voltamos à estaca, voltamos à execução do Calvário, mas essa nossa festa hoje, ela vem acompanhada de alegria, pois ele ressuscitou e vive para sempre. É por isso que nós participamos da ceia do Senhor até que ele volte para nós cearmos com ele. A ceia tem esse sentido e está perdendo, algumas igrejas estão perdendo esse sentido de cear e entender o papel da ceia dia após dia dentro da igreja. Ok, querido? Vamos continuar aqui discutindo esse tópico. No tópico de número 2 da nossa lição, ele vai abordar o tema o Pentecostes, a festa das primícias. Nesse tópico, ele inicia esse tópico de número 2 dizendo que sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Querido, é interessante que sem a Páscoa realmente não pode haver Pentecostes. Essa festa só pode se tornar evidente após o sacrifício de Cristo. Ela já existia sim, mas para nós gentios ela vai se evidenciar e vai ser perpétua pelo sacrifício de Cristo. Ela vai impactar a nossa vida porque Jesus morreu nesse dia. Antes era comemorada e ainda é comemorada essa festa como festa das colheitas aqui, ou das semanas, das primícias. Êxodo 34, versículo 22 e 26 fala sobre isso, mas ela se torna um marco após 50 dias depois que Jesus morreu. Como ele mesmo havia falado aqui, os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Então, essa profecia se cumpriu para que todos vissem e pudessem presenciar a glória de Deus. Enquanto a Páscoa era dentro das casas, a festa de Pentecostes era para toda a população e acontecia e acontece até hoje na cidade de Jerusalém. Inúmeros judeus se reúnem. Segundo um historiador, Flávio José, fala que era necessário só de carneiros e cabritos, aqui eram 25.600 cabritos
Se cada família tem 10 pessoas, você imagina quantas mil pessoas não tinham reunido naquele lugar e se reúnem naquele lugar. Todos os judeus, a diáspora, todos voltam novamente para que possa comemorar o dia de Pentecostes. É por isso que naquele tempo tinha muitas sedições, e isso nós vamos falar sobre isso. O povo tinha medo dessa festa. Querido, Pentecostes era a segunda das 3 grandes festas de Israel, como diz Deuteronômio 16:16. A palavra grega Pentecostes, significa 50º, referindo-se ao 50º dia depois da oferta de manjares, durante a festa dos pães asmos. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, na sequência, e no tópico de número 2 ele vai falar sobre o cerimonial. Nós vamos entender um pouquinho mais. A ordem de Deus ao povo era e é executada até hoje pelos judeus. Todo homem deveria comparecer diante do Senhor em 3 celebrações. Êxodo 34, 23 e 24 fala sobre isso. E eu acho interessante nós lermos esse texto. Êxodo, o capítulo 34, o versículo 23 e 24. 23 e 24. Olha o que diz esse texto. Diz assim: 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alegrarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Isso aqui é interessante porque a Páscoa, entra aqui a Páscoa, a festa dos pães ázimos, entra a Pentecostes, a festa das semanas, e o tabernáculo, a festa das tendas. Na Palestina, no século I, todo israelita em condições e que não estivesse, aqui é interessante, distante de Jerusalém, mais de 15 milhas, deveria ir obrigatoriamente a Jerusalém. O templo transformar-se aqui, desde a reforma deuteronomista, isso aqui é interessante, você deve falar isso, o centro da Páscoa, se tornou o centro da Páscoa, que contudo não se limitava somente ao templo. Não apenas os israelitas próximos de Jerusalém compareciam à festa, mas de toda a diáspora judaica vinham para essa festa. A festa das colheitas também se destaca aqui, porque era um momento de todos oferecerem o melhor para Deus, o melhor de sua produção, o melhor que eles tinham feito durante todo o ano, simbolizando a oferta de Abel, a oferta de Abraão, como nós vimos esses servos do Senhor oferecerem, de todos que deram o seu melhor, assim como o próprio Deus fez em nosso favor. Ele deu o melhor, que era o melhor, o seu filho. E isso é uma oferta ao Senhor. Isso deve ser falado sobre isso, que nós devemos tocar sobre o que nós temos ofertado ao Senhor nos últimos dias. Será que é o nosso melhor? Ok? O tópico número 3, ele vai falar sobre a simbologia. Quando nós falamos, e eu acho interessante que quando nós falamos sobre a simbologia, nós falamos sobre o cerimonial, agora nós vamos falar sobre a simbologia. Nesse tópico aqui, o autor coloca em evidência as primícias como sendo as almas diante de Jesus Cristo. Ele fala isso pelo fato de comparar o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Mateus 13, o versículo 1 ao 8 e 37 também fala sobre isso. E João 4, versículo 35, se não me falha a memória, João 4, versículo de número 35, olha o que diz esse texto. Ele diz assim: não dizeis vós que há ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Mas deve ser anexado aqui, nós devemos anexar a esse assunto as primícias que nós temos em nossa casa. A Assembleia de Deus aqui perdeu o costume de levar a cada ceia ou elaborarmos uma festa aqui das primícias para que não falte mantimento para os necessitados na obra do Senhor. E também para as pessoas que sofrem por falta de alimento no nosso tempo, que passam fome. Nós perdemos esse costume. Eu acho interessante que as igrejas americanas, elas têm o que nós chamamos de celeiro. E esse celeiro serve para pessoas que chegam e que necessitam. As pessoas vão lá e pegam e levam para casa. Ninguém tem essa cultura de deixar de levar, essa cultura de eu vou pegar porque eu vou precisar. Não, é somente quem precisa. É somente quem precisa. É o que nós chamamos aqui de armário da casa. Então as igrejas têm isso.
elas doam, elas enchem um lugar, e esse lugar serve para manter as pessoas exercitadas. Se fosse na cultura brasileira, ia assumir tudo. E, infelizmente, nós vimos isso nessa cultura brasileira. Mas nós precisamos, como igreja, manter o povo que está necessitado, principalmente dentro da nossa igreja. Ok? O tópico de número 3, partindo para o final da nossa lição, fala sobre o dia de Pentecostes. Nesse tópico de número 3, depois nós falamos sobre a simbologia, ele diz: se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascual, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido. Ele inicia falando isso, o Cláudio. Mas é preciso você entender que o sacrifício de Jesus ocorreu na Páscoa. E segundo alguns estudiosos, o nosso Cordeiro Pascual foi imolado no mesmo horário em que o sacrifício acontecia. Inúmeras são as provas de que Jesus era o Messias prometido. Inúmeras. Mas os judeus eles não conseguiam ver isso, pois há algo interessante aqui. O fato de o Messias morrer numa cruz era uma afronta às suas mais aceitas tradições. A ressurreição é que rompe aqui o escândalo da cruz, dando a Jesus toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Mateus 28, versículo 8 fala sobre isso. Ele é a primícia, ou ele é as primícias dos mortos. Por quê? Porque ele é, e por ser ele mesmo, a ressurreição e a vida. Onde eu achar algo sobre João 11, já folheando aqui, João 11, o versículo de número 25, olha que texto magnífico, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele sempre foi e sempre será. É isso que é importante nós entendermos. O tópico de número 2, ele vai falar sobre o Pentecostes do Espírito Santo. Nesse tópico, você vai dizer que a cobertura do bolo, se é que nós podemos falar isso, que esse tópico é a cobertura do bolo, né? Nós podemos, eu vou anexar esse pensamento meu, que a cobertura do bolo acontece após os 50 dias da ressurreição de Cristo. Claro que Jesus, é lindo quando Jesus ressuscita. Isso nós, como cristãos, amamos. Mas para nós gentios, é a cobertura do bolo quando Pentecostes desce sobre os discípulos em Jerusalém. Depois dos 50 dias, querido, após a ressurreição, a promessa da descida do Espírito Santo é evidenciada por todos que participavam dessa festa, que se tornaria ainda mais maravilhosa. Nós temos uma maravilha, o bolo, se nós podemos dizer, o bolo, a maior sensação de que nós ganhamos um presente, se podemos assimilar para você entender, é que Jesus foi o nosso bolo de aniversário, aquele aniversário que você não está esperando, que ninguém ligou para você, que ninguém fez nada, mas chegou de surpresa. E isso foi o sacrifício, a ressurreição foi maravilhoso, foi magnífico, e é magnífico. Agora o Pentecoste marca aquela geração, marca aquelas pessoas que estavam ali. O Consolador prometido por Jesus evidencia o cuidado de Deus para com os santos que creem em Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Quando os discípulos falaram em línguas ali e foram entendidos por todas as regiões que estavam em Jerusalém, nós podemos ver a maravilha de Deus em anunciar a verdade de todos os acontecimentos a todas as nações vizinhas e poder libertar aqui, por que não dizer, trazer o poder libertador que oprimia a todos que estavam em Jerusalém naquele momento. Ali há uma libertação, ali há um mover diferente, a Shekinah de Deus naquele lugar mostra a todos entendem idiomas diferentes. A glossonária, xeronária, querido, eu não quero nem saber disso, eu quero saber que o Espírito Santo desceu e que o povo falou em línguas e que todas as nações entenderam em seu idioma. Só o Espírito Santo para fazer isso. Não me venha com teologia nessas horas.
Não me venha com explicação, querendo tirar o mérito do Espírito Santo, querendo tirar a unção sobrenatural e querendo explicar como um fenômeno de tradução, que não existe isso. É o Espírito Santo quem colocou cada um para entender o seu idioma. Isso é muito profundo. Tópico número 3, ele vai falar sobre as primícias da igreja cristã. Nesse tópico, você vai falar que assim como Pedro foi usado por Deus para pregar o Evangelho no dia de Pentecoste a todos que estavam reunidos em Jerusalém, é o nosso dever falar de Jesus Cristo em todos os lugares, a todas as nações, a todas as línguas. O poder transformador do Espírito Santo ainda é o mesmo. As quase 3.000 almas convertidas naquele dia não foram libertas por Pedro, de maneira nenhuma. Não é você quem vai libertar. Não são suas palavras eloquentes. Não é o cantar bem, não. Mas é o Espírito da verdade. O que precisamos é de uma pessoa que tenha ousadia, assim como Pedro teve de se colocar como um verdadeiro profeta de Deus, como um homem de Deus, a serviço de Jesus, naquele dia, naquele tempo. Não podemos aqui esquecer as nossas raízes pentecostais, como está acontecendo em algumas igrejas. Que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará e que Ele é o nosso Pai. Isso nós não podemos deixar. Ele é o fogo que transforma a vida daqueles que buscam. Lucas 3, versículo 16 fala sobre isso. Então entenda, querido, não é os acontecimentos às nossas voltas, não é o que falam, que ditam, o que não. É o que a palavra diz. E a palavra diz que o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O meu dever é apenas falar, o resto é com Ele. Então entenda, você na sala de aula é um instrumento do Senhor. Não desanime, não pare. Há um novo trimestre que vai começar. E é necessário que você esteja pronto para que as pessoas aceitem a Cristo através da palavra que você vai falar, através da aula que você vai ministrar, através do evangelho que você prega. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo? Apenas faça a sua parte. Shalom e até a próxima pré-aula.